Irmãos, nós somos servos. E na condição de servos, não temos outra alternativa a não ser servir. E servir é algo maravilhoso, porque Deus nos chamou para servir. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 37 ao 39, mas pretendo regressar ao primeiro versículo do capítulo. Hebreus, capítulo 10, 37 em diante. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Irmãos queridos, quero falar nesta noite, neste capítulo, na carta aos Hebreus, e quero intitular este sermão de Chamados para Avançar. Diga comigo, chamados para avançar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você foi chamado para avançar. Irmãos, vivemos em um tempo em que existem pessoas que têm a maior facilidade de começar as coisas, mas não terminá-las. Existem pessoas que nem ao menos movem uma mão, um pé, para sair do lugar, para mudar a situação. E existem outras que se empenham o máximo para tudo aquilo que foi chamado concretizar, completar a carreira. E a Bíblia nos mostra que Deus chama o seu povo, escolhe o seu povo, capacita o seu povo para que eles possam sempre avançar, avançar e avançar. E nós podemos ver pela carta aos Hebreus, essa carta foi escrita para uma comunidade que a maioria era feita de judeus, composta de cristãos judeus, e alguns deles começaram a perceber que fazer parte da comunidade cristã naqueles dias não era nada fácil. A igreja primitiva ela foi inaugurada com cerca de 120 judeus, depois acrescentou mais 3.000 judeus, depois mais 5.000 e crescia em grande escala somente em Jerusalém com judeus. A maioria era de judeus, mas também eles perceberam que lá em Jerusalém, Estevão, um judeu, foi martirizado. Eles perceberam que Tiago, irmão de João, um apóstolo, também fora martirizado em Jerusalém. Logo, se percebeu que havia uma intensa perseguição para os cristãos, e aqueles cristãos que haviam deixado a tradição judaica, os princípios judaicos, que agora se reuniam como crentes em Jesus, aliançados e irmanados pelo sangue de Jesus, estavam debaixo de ferrenha perseguição, e esta perseguição não era apenas física, era psicológica, era espiritual, em todas as áreas, e eles entravam nas casas, arrancavam homens, mulheres, crianças, aprisionavam, torturavam e expoliavam seus bens, lhe tiravam todo o direito de liberdade. E alguns entenderam que não compensava fazer parte do cristianismo. Se é para viver debaixo de uma perseguição dessa, de um sofrimento desse, de uma ameaça dessa, não vale a pena. E o escritor aos Hebreus, ele pega a sua pena, abre o seu pergaminho e começa a escrever para essa igreja.
para mostrar por que vale a pena avançar, persistir, resistir, não desistir em seguir a Cristo Jesus. E ele vai dar inúmeros motivos, de sorte que essa carta é a carta mais completa em relação à pessoa de Jesus, de mostrar a superioridade de Jesus, a supremacia de Jesus, a magnitude de Jesus, a excelsitude de Jesus. Nenhuma carta revela com maior maestria do que essa a pessoa de Jesus na sua exaltação. Ele começa mostrando no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que Jesus é a imagem de Deus, é a última voz para a humanidade, é aquele que com seu sangue comprou os homens para Deus, é aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, é aquele que está assentado no trono, é aquele que está acima dos anjos, é aquele que é declarado: tu és o meu filho. A qual dos anjos foi dito: tu és o meu filho? É aquele que se diz: tu és Deus, e Deus te ungiu com óleo de alegria, com óleo da justiça, porque tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E o escritor, ele traça aqui 2 fios dentro da carta, mostrando que Jesus é rei, como filho de Deus, e é sumo sacerdote. E esse capítulo 10, ele nos mostra um dos momentos mais elevados dessa revelação. Observe comigo o capítulo 10, versículo 1, que diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a lei e o Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá, tudo que havia lá de rituais, sacrifícios, mandamentos, exigências, era apenas uma sombra dos bens futuros vindouros. Se a lei apontava uma Canaã terrestre para o seu povo, a nova aliança aponta uma Canaã celestial. Se a lei apontava para uma lei feita no monte tremendo, agora tem uma lei plantada dentro do coração e da alma humana. Então ele diz que a lei é a sombra dos bens vindouros, os bens que hão de vir. Aí ele diz assim: não a imagem real. A lei não apresenta a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E ele começa mostrando que a lei exigia sacrifícios, mas esses sacrifícios não conseguiam aperfeiçoar os adoradores. Esses sacrifícios não conseguiam colocar o homem em intimidade plena com Deus. Esse sacrifício não dava o direito do homem ser o santuário de Deus. Mas ele vai falar de um sacrifício que não somente aproxima o homem de Deus, mas faz do homem a morada de Deus. E ele começa a delinear o caminho, por que não devemos voltar atrás, desistir, abandonar, querer se afastar, porque o que ele traçou, o que ele já preparou, o que ele já condicionou, o que ele já confirmou, é bem superior a qualquer coisa que se fale aqui na terra. E o escritor nos diz: doutra sorte, versículo 2, não teriam cessado de ser oferecidos os sacrifícios, porquanto os que prestam culto têm sido purificados, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Se os sacrifícios realizados no Antigo Testamento pudessem purificar alguém
libertar a sua consciência da crise de pecado, então ele estaria livre, não tinha mais o que se queixar. Aí ele diz no 3: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. A exigência de sacrifícios e mais sacrifícios não passava de uma recordação de pecados. Você é pecador, você está condenado, você está preso, você está numa armadilha, você não consegue sair, e ficou uma comemoração do pecado e não uma libertação do pecado. Aí ele diz: porque é impossível, versículo 4, que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqueles sacrifícios exigidos no Antigo Testamento, ofereçam touros, bodes, não era para remover pecados, era simplesmente para encobrir os pecados, para que o homem pudesse ao menos se aproximar de Deus. Mas uma aproximação que havia um limite. Ele podia chegar no máximo no tabernáculo, no pátio, somente. É como se nós tivéssemos o direito de chegar somente até o portão, aquela grade, não podia passar da porta. Essa primeira parte aqui, só quem entrava eram os sacerdotes. E a terceira parte, só quem entrava era o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Mas Deus morava na parte mais sublime do tabernáculo, num ambiente escuro, fechado, e ninguém tinha acesso. Então ninguém podia se aproximar, porque o sangue de bodes, de carneiros, de touros não pode purificar. Por isso, ao entrar no mundo, diz acerca de Jesus que vai entrar no mundo. Por que que nós não podemos desistir, abrir mão da nossa chamada? E a nossa chamada é para avançar. Porque alguém veio aqui por nós. E ele diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Deus não enviou seu filho para pedir sacrifícios de touros, de bodes, não. Deus preparou um corpo de carne para ele. Ele foi gerado no ventre de Maria, foi concebido em carne, o verbo encarnou, habitou entre nós. E o versículo 6 diz: e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Tudo que os judeus ofereciam não conseguia agradar a Deus, não conseguia satisfazer a vontade de Deus. A boa e perfeita vontade de Deus não podia ser satisfeita com sacrifícios de animais. Então Deus não se agradou. Isso já está claro no Antigo Testamento, no Salmo 50 e no livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando o profeta diz para Saul: você pensa que Deus se agrada tanto em sacrifícios e holocausto, o quanto obedecer? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, Deus esperava obediência para agradá-lo. E a obediência era mais importante do que os sacrifícios. Saul pensava que apenas ofertar estaria agradando a Deus, mas Deus queria obediência do seu povo. No entanto, eles não conseguiam agradar a Deus, obedecer a Deus. Isto por quê? Porque os sacrifícios não lhe davam essa condição, não abriam o espaço até a presença de Deus. Então eu disse, isso aqui é Jesus falando na profecia, versículo 7. Então eu disse: eis aqui, já que o meu Pai não se agrada de sacrifícios, ofertas, de touros, de bodes, ninguém consegue satisfazer a vontade dele, e essa multidão
o qual ele está indignado, está irado, que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens, irão perecer no inferno. Aí Jesus se enche de amor e diz assim: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus se oferece para fazer a vontade de Deus, e com uma forte razão, para que hoje eu não possa me desculpar, para que hoje eu não queira desistir, para que hoje eu não queira retroceder, porque alguém já agradou o Pai por mim. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei. O Senhor nunca se agradou disso. Então acrescentou: eis aqui, diz Jesus, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha o que Jesus está dizendo: eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Alguém que se oferece para satisfazer o Pai, realizar o Pai, e com um propósito por trás de tudo isso. Remove o primeiro sacrifício, Senhor, para estabelecer o segundo. Nessa vontade de Jesus, que agrada ao Pai, o versículo 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados. Eu e você só temos o direito de experimentarmos a santificação, porque Jesus realizou a vontade do Pai. É nessa vontade de Jesus de se entregar por nós, como Ele mesmo ofereceu o seu corpo como oferta que agrada o Pai sobre o altar, é que nós encontramos a verdadeira fonte da santificação. É na vontade de Jesus que nós estamos desfrutando da santidade de Deus. É nessa vontade que temos sido santificados, porque Ele já garantiu o poder da santificação no seu sacrifício. Não é uma mera possibilidade, é uma garantia, para que ninguém diga: eu não posso me santificar. Se é nascido de novo, se é crente, se é regenerado, tem o Espírito Santo, tem a graça de Deus para resistir ao pecado. E é nessa vontade, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, o fundamento está no sacrifício e na morte dele. E o texto diz assim: uma vez por todas. Não existe duas mortes para Jesus, 3, 4, 5, é uma única vez. Se Ele morreu uma única vez, a sua obra está garantida de uma vez por todas. E nós podemos louvar, agradecer, engrandecer, bendizer, enaltecer aquele que é digno, porque enquanto estamos aqui, há milhares de pessoas lá na Índia adorando ratos num santuário. Enquanto estamos aqui, milhares de pessoas estão cultuando vacas. Enquanto estamos aqui, alguns estão adorando vulcões como se fosse o Deus do fogo nas ilhas do Pacífico. Enquanto estamos aqui, estão fazendo
romarias para venerar árvores. Enquanto estamos aqui, os xiitas muçulmanos pegam no ritual facas e cortam seus corpos, abrem, expõem suas vísceras num ritual chamado Ashura. Enquanto estamos aqui na Indonésia, os homens se rasgam de um lado para o outro com a peça como meio de santificação, perfura todo o seu corpo. Enquanto estamos aqui, sem exigir nada, existe sadhus lá na Índia, pegando uma faca enferrujada e atravessando o seu braço como meio de purificação. Outros estão comendo corpos mortos recolhidos do rio Ganges. Mas você está aqui livre, livre para adorar, livre para cultuar, livre para bendizer, sem nenhuma exigência, sem nenhum ritual. Enquanto multidões estão subindo escadarias de joelhos, sangrando por causa de uma estátua, você está aqui livre, cheio do Espírito Santo, livre para adorar a Deus. Ainda está pensando em desistir, se afastar? Deus não nos chama para desistir, mas para avançar. Avançar. A ordem para a igreja é avançar, porque Ele já fez tudo. E o texto sagrado diz, olha só, irmãos, que coisa linda. Versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Se aqueles que Deus instituiu e pediu pela lei como sombra para apontar para o seu Filho não podia remover os pecados, imagine o da humanidade pagã. Agora eu pergunto, quem é o povo privilegiado dessa terra? O povo mais feliz, que já recebeu a revelação da verdade, a libertação dos pecados, a regeneração da alma, e pode entrar no Santo dos Santos com liberdade, independente da cor, do tamanho, da condição social, de onde mora. O céu está aberto, o véu está rasgado para mim e para você. Você não pode desistir. O que Ele fez é sublime demais para pensarmos em dar um passo atrás. É muito elevado o sacrifício de Jesus. E o texto sagrado nos diz, 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, não interessa o tamanho que foi, assentou-se à destra de Deus. Ele oferece o sacrifício. Como não tem um sacrifício perfeito, Ele entrega o seu próprio corpo. Como não tem um sacerdote apto, Ele recebe o sacrifício. E Ele leva até o Santo dos Santos, oferece ao Pai e diz: esse aqui é único, e Ele pode remover qualquer tipo de pecado. E depois de fazer tudo isso, o sumo sacerdote de Israel voltava, trocava de roupa e continuava em pé, trabalhando dentro do pátio. Voltava a trabalhar e não podia sentar dentro do tabernáculo, não havia cadeira, banco, nada. Estava sempre em atividade, em pé e descalço. Mas quando Abraão voltou de lutar com os reis do Oriente, quando ele chegou no vale de Savé, que é o vale do rei, desceu da montanha um rei chamado Melquisedeque, que era sacerdote.
Quando chegou lá no vale, ele sacrificou, abençoou Abraão, recebeu o dízimo, voltou para o monte e sentou no seu trono para mostrar que estava no governo. E depois o Salmo 110, falando de Jesus, diz: por isso te digo, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdote que oficializa o serviço expiatório, mas depois se assenta no trono para dizer: o controle está comigo, o governo está comigo, o domínio está comigo, o senhorio está comigo. E Deus entregou tudo ao Filho. Ele já fez o sacrifício e agora está no controle da história da minha e da tua vida. Esse Jesus, não temos motivo para retroceder. E o texto continua e diz assim: aguardando daí em diante, versículo 13, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E ele assentou-se no trono, está esperando o dia do juízo. O grande dia vai chegar. Os ímpios da terra, que ameaçam a moral cristã, que ameaçam a igreja, que perseguem o cristianismo, que perseguem o povo justo, as nações ímpias terão que se curvar diante daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E ele está aguardando porque já está determinado. E naquele dia nós estaremos ao lado dele e com ele, assentado com ele no trono. E o texto continua e diz: porque com uma única oferta, está sempre exaltando a singularidade de Jesus, do seu sacrifício, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. No versículo 10 ele diz que ele já santificou no passado, e aqui mostra o processo: estão sendo santificados, porque já e ainda não. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para morar na igreja e testificar da nova aliança, que nos aliança com ele, nos torna filhos de Deus por adoção. E disto também testifica o Espírito Santo após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. O Espírito Santo veio para colocar a lei de Deus em nosso coração. O irmão mais humilde que existir da igreja, mais simples, não sabe ler nem escrever, não aprendeu os códigos humanos. Ele entende a lei de Deus, porque o Espírito Santo traduz no seu coração o que é certo e o que é errado. Porque o Espírito está agora na nova aliança, escrevendo no nosso coração qual é a suprema, a vontade de Deus, o que é perfeito. Isso aqui não é para uma classe intelectualizada, especializada em leituras de outros idiomas, não. Isso aqui é obra e revelação do Espírito Santo no coração humano, dizendo: isso aqui agrada a Deus, isso aqui satisfaz a vontade de Deus. E o texto continua e diz assim, e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus, depois que salva, que regenera através do sacrifício de Jesus, o passado é passado.
O que importa agora é o sangue de Jesus na nossa vida. Não interessa o que foi feito no passado. O sangue de Jesus purifica, santifica, lava e justifica o pecador diante de Deus. E Deus disse: eu não me lembro que você pecou, meu filho. Alguém está te acusando, eu não me lembro desse pecado, porque o sangue do meu filho já te lavou. Então Deus não conta com o nosso passado antes de Cristo, Ele conta com o nosso presente em Cristo Jesus. Se tem algo que te atormente, que venha do passado, que traga perturbação, leia esse texto e confia no sacrifício de Jesus, porque Deus não lembra mais das coisas passadas. Deus lança no mar do esquecimento. O que importa é o que Cristo fez, que satisfez a vontade do Pai. Para sempre, a Bíblia diz, não se esquece e apaga para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Não precisa mais nenhuma oferta para redimir o meu passado, não. O que Cristo fez garante de forma perfeita. Nenhuma religião do planeta Terra tem uma doutrina dessa. Um Deus que perdoe o ser humano através do sacrifício de seu filho e depois apague todo o seu passado. Diga: não lembro mais, não conto mais com o seu passado, apago da minha memória para sempre. Aonde que tem uma religião, tudo é um sacrifício em cima do outro. E hoje a gente vê algumas pessoas inexperientes, mal instruídas, e até com títulos elevados, para estar respondendo de tal maneira, porque nós sabemos que se alguém tem um título de pastor ou pastora, é alguém que está apto para ensinar a igreja, conduzir e educar a igreja na doutrina do Senhor. E aí eu vim do rádio, e uma certa pastora dizendo: eu estou aqui cheia, Deus me usa porque eu pago o preço, eu faço sacrifício, eu faço isso, é por isso que Ele me usa. Como se sacrifício humano mexesse com o coração de Deus. Que Deus se agrada de obediência. O sacrifício de Cristo é completo. O que acontecer daqui para frente é misericórdia, é graça de Deus. Ninguém merece, é favor. O que deve ser o mérito de Cristo. E diz o texto, versículo 19, olha o convite. Por que eu não posso desistir, voltar atrás? Por que Deus fica magoado na sua alma se um crente desistir, retroceder, ele não se compraz nele? Porque Jesus rasgou o véu da morada de Deus, da presença de Deus, e Ele rasgou de uma vez por todas, abriu o caminho, foi o pioneiro na nossa frente, e chegou lá, colocou o sacrifício diante do Pai, e todas as promessas agora são garantidas por Cristo, e nós só temos que fazer, assim como o viajante, o marinheiro chega em alto mar, e ele tem que parar diante das ondas, ele desce a âncora do navio, aquela âncora da estabilidade, até que passe a tempestade e garantia que a jornada vai continuar. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos chegar lá no Santo dos Santos, que Jesus entrou, e a esperança será a nossa âncora, a garantia que nós vamos continuar a viagem e chegar lá. Nos deu uma âncora, que é a esperança, onde Jesus foi na nossa frente, atravessou o véu,
capítulo 6, nos versículos finais. E ele diz agora: tendo, pois, irmãos, é para os crentes, para a mesma família, para todos que fazem parte da família de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Quando é que eu vou à presença de Deus? Qual o horário que devo ir à presença de Deus? Qual o dia que devo ir à presença de Deus? Antigamente havia uma agenda, tinha que ser no dia 10 de setembro, o sumo sacerdote entrar, uma vez no ano, e somente ele, sumo sacerdote. Agora, o véu foi rasgado, e você quem diz a hora, o lugar, aonde você estiver, está rasgado o véu. Pega o sangue de Jesus e entra até o Santo dos Santos, a presença de Deus. Quer privilégio maior do que esse? Acesso direto à sala do trono, a presença de Deus, o trono da graça, aquele que pode socorrer em tempo oportuno. Não dá para pensar em desistir. O que ele fez é muito grandioso. E ele diz: pelo sangue de Jesus, não vamos entrar por algum mérito nosso, por algum sacrifício que fizemos, porque pagamos o preço, passamos a noite em jejum, de vigília, porque fizemos isso, nos negamos a isso. Não! Tudo isso nós fazemos porque temos necessidades de buscar a Deus, de lutar, renunciar a si mesmo, mas não é isso que garante. Aqui diz que é o sangue de Jesus. É o sacrifício dele que rasgou o véu. E o versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho agora é a morte de Cristo. Ele rasgou, foi na sua carne que foi traspassado os pregos, foi de lado que ele foi perfurado. Tudo isso para garantir para nós o acesso à presença de Deus. E o texto diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. São muitos privilégios que a morte de Cristo conquistou para nós. E o texto diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Da parte dele está garantido a minha e a tua vitória. Da parte dele está confirmado. O que ele espera de nós agora é persistência. Somente as condições ele já nos deu. E o texto sagrado diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmão, enquanto estivermos aqui, não vacila. Irmã, enquanto estivermos aqui, nada de frieza. Vamos amadurecer na fé, vamos avançar com a mão na obra do Senhor, com a mão no arado, vamos aquecendo, estimulando uns aos outros. Vamos em busca dos que estão esfriando na fé, porque aquele grande dia está chegando. E o 25: não deixemos de congregar, não deixe de reunir, porque a igreja é unidade, igreja é comunidade, igreja é o corpo de Cristo unido, juntos. Se todo crente soubesse disso, irmãos, não tinha uma cadeira dessa aqui vazia. E a consciência não é só o saber, um saber intelectual, é de alma.
o valor do sacrifício de Cristo. Não deixa de congregar, de reunir-nos, como é costume de alguns que estão desistindo da jornada, voltando atrás. Antes façamos admoestações. Precisa admoestar uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O escritor aos Hebreus está sempre focando na volta de Jesus. Ele já fez o sacrifício na cruz, já garantiu o Espírito na igreja, a nova aliança, mas ainda não voltou. Se ele não voltou, eu não posso desistir da minha jornada. A ordem é avançar. 25, quando diz aqui, aquele dia se aproxima. Ele vai tratar nos versículos 26 a 30, o perigo daqueles que vivem pecando deliberadamente, sem reconhecer que Cristo morreu, pagou o preço, fez o mais sublime dos sacrifícios, para que ninguém mais viva no pecado. O pecado é uma afronta contra Deus, porque se vivermos deliberadamente em pecado, agora que fomos restaurados, regenerados, renovados, adotados como filhos de Deus, capacitados pela graça, selados pelo Espírito, temos consciência do que é pecado e o que não é pecado. Ninguém pode dizer pequei porque não sabia, fui iludido, fui enganado. Não! Se você é filho de Deus, o Espírito habita em você para testificar que somos filhos dele. E o Espírito ilumina a nossa mente, a nossa consciência para dizer, isto é pecado. Se vivermos em pecado voluntariamente, deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, isso aqui é para crente, não é para incrédulo, já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem mais sacrifícios. O sacrifício de Jesus é único. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Não é para quem foi reconciliado, mas se o reconciliado insistir em querer viver pecando deliberadamente, que está preparado para os ímpios, será para ele também. Veja só, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que no versículo 26 recebeu o pleno conhecimento da verdade, aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Esse versículo 26 é tão forte que tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se peca contra o Pai, se peca contra o Filho, se peca contra o Espírito. E o texto diz, isso aqui é muito forte, esse 29, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, que é Deus, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. O seu povo. Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos,
O escritor está lembrando que a igreja foi perseguida, foi maltratada, mas ela resistiu, ela venceu, ela avançou. Lembrem-se como vocês já sofreram. Ora foram expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, de vergonha, quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, e vocês participaram do sofrimento dos outros irmãos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, os cristãos que foram presos, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, e tirava os bens, essa casa não é mais sua, esses bens não são mais seus, e eles ficavam com alegria, porque estavam sofrendo por Jesus, sofrendo por Cristo, e dizendo assim: isso aqui não se compara nada com o que ele já sofreu por mim, isso não compara nada com o que ele já fez por mim. Então ele sentiu alegria. Aí a Bíblia diz: tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Quando alguém tirava a fazenda de um irmão, que tirava tudo que ele tinha de bens, aí ele dizia: eu tenho uma fazenda, algo melhor do que essa fazenda, um bem superior a esse, um bem que é duradouro. Aqui o meu gado morre, minha cerca se quebra, minha casa cai, o meu tesouro aqui se corrói, mas o tesouro celestial permanece para sempre. O que Cristo fez foi para nos apontar para algo superior. Então o escritor aos Hebreus continua e diz: estou no final, irmãos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandone, meu irmão, minha irmã, a sua confiança em Cristo Jesus. Não abre mão da tua missão, do teu serviço, da tua dedicação, por conta de picuinhas, por conta de investidas contrárias, porque aquele que te chamou é superior a tudo. Ele te dará graça, nos dará a graça para vencer. Temos que continuar confiantes, resistentes, resilientes. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa, grande galardão. Além do que ele já fez, o principal de nos aliançar com Deus, ainda nos dará um grande galardão no futuro. Com efeito, tendes necessidades de perseverança. Necessitamos de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Jesus veio, o capítulo começa dizendo que Deus não se agrada de sacrifícios, de ofertas, mas Jesus disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Jesus realiza a vontade do Pai, e agora ele institui um povo, a sua igreja, o seu corpo, que pode também fazer a vontade de Deus. Todos nós podemos agradar a Deus agora. Todos nós estamos convidados a oferecer sacrifícios de louvores a Deus, sacrifícios de gratidão, com os lábios puros e sinceros, com a consciência livre, purificada e lavada pelo sangue de Jesus. Então o autor nos diz: e depois de haver feito tudo, vamos alcançar a promessa. Que promessa? E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna.
a vida eterna. E o texto diz: porque ainda dentro de pouco tempo, outra tradução diz, ainda um pouquinho de tempo, falta bem pouquinho, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Falta pouco, um pouquinho de tempo. Não dá para pensar em desistir, em parar. Falta pouco tempo. O Mestre está às portas. A sua chegada é iminente. Avança. Aquele que vem virá e não tardará. O rei está voltando. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Tudo que temos dele agora é a fé para se sustentar nesta promessa, nesse sacrifício, nessa garantia. Sustenta na fé. O justo viverá da fé, confiando nele, esperando nele, lutando por ele e com ele. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele já criou todas as condições. Imagina se o exército alistasse o povo, chamasse quando completasse 18 anos para se alistar, e não treinasse, não preparasse, não desse a farda, não desse as armas. Que exército seria esse? Um fracasso. Mas o nosso Deus, Ele chama, Ele capacita. Por isso que Ele exige e estimula, para que nós perseveremos nessa fé, que se alguém retroceder, Ele não tem prazer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deixa de ser justo para ser ímpio. Mas o texto no 39 diz assim, irmãos: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Irmãos, que texto tremendo é esse? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. E você só está ouvindo isso porque você faz parte desse povo que ainda está na comunidade, que ainda está no corpo de Cristo, ainda está na nova aliança, ainda está com Ele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos daqueles que têm fé, que luta pela conservação da alma, porque aquele dia se aproxima. O dia está chegando, falta pouco tempo e nós fomos chamados para avançar. Que Deus nos abençoe.